Eu estruturei 6 grandes problemas sociopolíticos que se colocam aos sindicatos. O primeiro é este. Como articular a condição de movimento social com a de parceiro institucional no atual contexto de globalização, desde o novo nacional ao global? E vermos bem o papel do movimento sindical de classe nas suas diversas... Não há digamos, há movimentos sindicais de características diversificadas que se identificam como movimento sindical de classe. E, a propósito da politização dos sindicatos, sim senhor, discutir a questão, mas a grande, o grande aprisionamento dos sindicatos do ponto de vista político é estarem excessivamente dependentes de um institucional que os subjuga. Segunda questão, o movimento... Como responder a isto? O movimento sindical europeu foi construtor ativo do projeto europeu. E eu acho que fez bem, em muitos aspectos, esse percurso. Os que conhecem a minha tese de doutoramento sabem que dedico um capítulo a isso. E acho que fez bem. Mas há agora um problema. O projeto europeu está subvertido e a questão é como nos posicionarmos hoje com eficácia. Eu vejo nesta discussão, por exemplo, no Congresso da SES, muito sentido de é preciso defender o projeto europeu a todo o custo, está bem, nós temos que fazer contestação, tá, mas nós temos que defender o projeto europeu. E a interrogação que fica é, mas que projeto europeu é que nós estamos a defender? Não é? E aqui está uma contradição monumental. O movimento sindical associou-se à construção de um projeto num contexto político, num contexto económico, num contexto temporal totalmente diferente de todos. E como é que sai disto? E tem que sair disto. Tem que manter a outra dimensão do movimento social que põe em causa os poderes instituídos. Terceira questão, ou terceiro grande problema sociopolítico, é a resposta à precarização do trabalho e este processo de harmonização do retrocesso. A construção de respostas solidárias. Nós estamos... Foi referido por Richard Hyman a questão da solidariedade. Esse é um dos valores que é preciso trazer. Eu também aqui tinha escrito a construção de respostas solidárias. Mas, portanto, como é que trabalhamos a construção de identidades coletivas e, neste plano, no imediato e durante certamente muito tempo, como é que trabalhamos a articulação na ação entre o movimento sindical e os outros movimentos para ajudar, mesmo em campos que podem ser ainda um pouco difusos, uma identidade que crie elementos agregadores para ações, às vezes mais pontuais, outras vezes mais estratégicas. Quarta questão, o sindicalismo, a luta social e os projetos políticos que a potenciam. Na fase atual, o Estado-nação está prisioneiro da vitória dos mercados. Atenção que o Estado, a evolução, que todos nós sabemos, né? A evolução das coisas, fez com um Estado-nação a ser construído com 2 sistemas em confronto, né? E com outras condições. Essa situação não existe. E hoje está, cada vez mais, então o programa do Governo que aí temos agora, em relação a este tópico, é inequívoco, não é? É prisioneiro absoluto. Portanto, como tratar da autonomia, das articulações, das independências, das interdependências, este acho que é um desafio à esquerda sociopolítica e à agenda sociopolítica como a construir, tendo presente designadamente esta referência que já fiz ao Estado-nação, que está sujeito às leis do mercado e ao seu financeirismo neste momento, e num contexto em que nós temos que ver o posicionamento do Estado-nação e do Estado Social, não podemos recuar aí, mas, ao mesmo tempo, não temos os sistemas políticos afirmados em confronto, nós temos a social-democracia evaporada da Europa. Dentro de um ano, provavelmente, não há nenhum governo onde esteja apenas um partido social-democrata ou socialista, constituído. Portanto, vão ser, dentro de um ano, são totalmente varridos da Europa. E com evoluções extremamente complexas. E o movimento sindical não pode
ficar a assobiar para o lado enquanto isto está a acontecer. Não é? Temos que encontrar aqui caminhos. E, por exemplo, com afirmações, instruções claras, na Áustria é muito provável que o partido mais votado nas próximas eleições seja o partido de extrema-direita. E outras, e portanto a extrema-direita está já em vários países. E como é que nós olhamos isto e reagimos a isto? Quinta dimensão, o combate pela construção e afirmação de conceitos próprios e a luta pela desconstrução, reconstrução, ressituar de conceitos manipulados. Eu sou a favor de um grande esforço de criação de conceitos próprios nas leituras inovadoras da sociedade, dos problemas, etc. Mas nós temos de travar uma batalha fortíssima em relação a conceitos que são manipulados. Eu tinha aqui até um batalhão de conceitos enunciados, não tenho tempo de estar a falar deles. É o conceito de produtividade, de competitividade, de conservação, de modernidade, de desenvolvimento. O conceito de flexível tem colocado na sociedade, não há indivíduo, à luz daquilo que é referenciado como questões fundamentais da vida de hoje, não há ninguém que não queira ser flexível. Portanto, as pessoas têm na cabeça que ser flexível, qualquer um de vocês agora quando se levantar não quer levantar-se sem problemas e mover-se sem problemas. Flexibilidade é uma coisa de porreira, não é? Como também está na cabeça das pessoas que ser gordo é um problema, provoca doenças. O outro dia eu vi um sociólogo, Santos Silva, a propósito das Forças Armadas, dizer que temos que reduzir a gordura, tornar as Forças Armadas robustas e eficazes. Não há ninguém, quando se diz cortar na gordura, sim senhor, corte-se na gordura. A maior parte anda com preocupações de ser gordo, corte-se na gordura. Mas quando se fala de gordura, o que é que se está a falar? A manipulação dos conceitos é uma coisa monumental. E o movimento sindical não pode comprar estes conceitos e tem que ir ao debate deles, tem que questionar até ao fundo. É um problema, outros problemas, e os grandes desafios que continuam para a ação sindical, eles são essencialmente sérios. É a questão do emprego, o que é o emprego? É a questão do salário, o salário não pode voltar a ser subsídio de subsistência. É a questão do tempo, o tempo é o bem social mais importante depois da saúde. Quando nos infernalizam o tempo do trabalho, infernalizam-nos a vida toda. É a questão dos fatores de segurança e estabilidade no trabalho. Podem ser de outra forma, mas têm que existir. É a questão da contratação coletiva, porque foi o instrumento de distribuição da riqueza mais importante na segunda metade do século XX. E é a questão, num sistema que nós vemos que é o sistema capitalista, do compromisso capital-trabalho para sustentar os sistemas de segurança social e de proteção social. Nós estamos no capitalismo. Esta ideia que nos estão a tentar impor, e agora vamos ter um rol de receitas com esta governação impressionante, não é? De haver reduzir a taxa social única, uma série de coisas, como se fosse possível no sistema capitalista alguma solução melhor do que a efetivação do compromisso capital-trabalho no momento da produção da riqueza, fazer a distribuição da riqueza produzida. Nós somos, os trabalhadores vão estar encaminhados para pagarem no total as suas reformas, né, em nome da tal manipulação de conceitos. Isto é um outro tema importante. E depois, vamos conceder só um minuto para ir no Desculpe-me, Scott, mas não queria... Eu quero acabar esta sessão daqui a 5 minutos. Certo. É rápido, eu julgo que tem interesse uma coisa... Portanto, o outro tema é o neoliberalismo dominante que tem os sindicatos como inimigos e, portanto, façamos todas as análises críticas no seio do movimento sindical, mas não nos esqueçamos que a gente tem, no presente, que travar uma batalha profunda pela liberdade sindical, e a liberdade sindical tem dimensões muito amplas, pelo direito do trabalho que tem causa, e pelo papel da Organização Internacional do Trabalho. E eu digo-vos, tenho também, em relação às questões organizativas, tópicos que gostava de partilhar convosco, mas não dá. Uma das coisas que se coloca aos sindicatos hoje, e a primeira é esta, é vermos com objetividade em cada setor, em cada região, e o questionamento sobre como deve evoluir o movimento sindical mais centrado
no setorial, mais centrado no regional é uma questão importante, mas vermos onde estão os trabalhadores, em que condições, não é? E quem são. O movimento sindical tem que responder a isto. Nós temos 1.250.000 precários no país. O movimento sindical tem que responder a isto. Temos cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio de trabalhadores que têm um salário de até 800 euros. Nós temos que responder a isto. Nós temos 760 ou 780 mil desempregados. O movimento sindical tem que se voltar para aqui. Portanto, é ver quem são, onde estão e em que condições. O segundo aspecto é o tipo de vínculo que resulta disto. Eu acho que uma das coisas a trabalhar é o tipo de vínculo, como é que lidamos na relação entre o trabalhador e o sindicato e o trabalhador. O terceiro é a reflexão sobre as estruturações que, de certa forma, o Richard Ayman também já introduziu algumas questões. Mas, atenção que, essencialmente, em relação a profissões novas, a questão profissional não diminuiu de importância nas estratégias do movimento sindical. Por exemplo, como é que os jovens arquitetos têm que encontrar identificação para a sua organização? São ou não são arquitetos? Não é? Mas outro, podemos falar no plano, no campo das artes, em sei lá, em quantas áreas podemos falar de exemplos disto. Já andei para a frente. É a agenda temática e as prioridades e prazos e os objetivos da luta. Nós precisamos de estratégia, não esquecer as respostas imediatas, mas mais do que nunca impõe-se aos sindicatos a reflexão estratégica e preocupações quando... Se nós temos menos capacidade, se estamos com forças desgastadas, então nós temos que gerir melhor as nossas forças para a nossa ação. E, portanto, não podemos deixar de responder ao imediato, mas temos que responder a isto. É o problema da formação dos quadros e das elites. É a questão da unidade na ação. Construção permanente com princípios e objetivos claros. E, por último, sou secretário-geral da CGTP e acho que este é um projeto, com todas as suas contradições, é um projeto que vale a pena apostar nele. Há novas realidades, há leituras que se mantêm. Desta noite questionava isso com o Elísio também. A questão de quais são as forças e como são as hegemonias nos diversos espaços do sindicalismo, tudo isso está alterado e continua a maior parte da malta, mesmo amigos meus que estudam estas coisas, continuam com uma grelha de partida que não corresponde à realidade. Eu direi que grande parte de setores estratégicos, as hegemonias dominantes com as quais é preciso ver como trabalhar, são indefinidas do ponto de vista do situar político-partidário, ou seja, são uma mescla, e isto precisa de ser visto com atenção. O problema da secundarização do movimento sindical pelos partidos de esquerda e por forças sociais que têm que ter uma outra atitude em relação ao trabalho.